Olá, bom dia. Vamos falar sobre diabetes? Você sabia que no Brasil hoje tem cerca de 13 milhões de pessoas com diabetes e até o ano 2050, mais ou menos, as estimativas não são das melhores. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente para dar todas essas informações para a gente foi o doutor Serafim Gomes, que é cardiologista. Bom dia, doutor Serafim. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse número bem aqui que o senhor me passou, 13 milhões de brasileiros com diabetes, é gente demais. Infelizmente é um número assustador e é um número recente. É um número que já se vem alarmando, as grandes pesquisas vêm alarmando a sociedade, que é um número real e é um número que está em progressão. Nos últimos 20 anos, cada vez se aumenta mais e a previsão para os próximos 10 anos, elas não são boas. A diabetes é uma doença relacionada ao estilo de vida, ao meio ambiente, e o nosso estilo de vida não é bom. Então a tendência realmente é aumentar. Quando o senhor diz que o diabetes é uma doença relacionada ao estilo de vida, o senhor está dizendo que ela pode ser evitável? Exatamente. Na realidade, a diabetes que nós estamos falando, a gente precisa dividir a diabetes. A diabetes hoje tem vários tipos, mas vamos falar dos clássicos. Existe a diabetes tipo 1, que é a diabetes que geralmente dá no mais jovem, aquela diabetes onde o pâncreas, por algum motivo qualquer, seja por uma doença viral, uma doença autoimune ou algum motivo que se desconhece, Covid veio mostrar isso algumas vezes, se destrói a célula beta do pâncreas e você tem uma ausência de produção de insulina, ou seja, a célula não produz mais e você passa a ter uma diabetes que é totalmente dependente de insulina. Mas isso aí é 1% da população. O grosso da população, vamos dizer, 99% da população é a diabetes clássica, que é a diabetes tipo 2. É aquela diabetes que é caracterizada pelo excesso de insulina. É o que a gente chama de síndrome de resistência insulínica. É uma doença que se desenvolve ao longo dos anos e ela é desenvolvida por quê? Ela é desenvolvida pela fatores que influenciam no aumento dessa insulina. Quais são? Alimentação, sedentarismo. Ou seja, o nosso corpo ele tem uma capacidade de armazenar tudo aquilo que você dá para ele. Ou seja, existe uma cultura que nós devemos comer para aumentar o metabolismo, para se manter alimentado. Só que o corpo ele não precisa disso. E o corpo ele diz o seguinte: se eu como demais, eu não jogo fora porque eu posso precisar mais tarde. Isso. E o corpo diz isso e a gente também diz, né? Eu vou comer logo agora, porque eu não sei se tem comida mais tarde, como se o mundo fosse acabar logo depois da comida. Exatamente. Eu deveria uma escassez, uma fome, que todo mundo fosse ficar com fome. Então, assim, muitas vezes a desculpa para a gente comer muito é isso. Eu vou comer agora porque eu não sei quando eu vou ter comida. Mas a gente não vive na pré-história que a gente vai ficar sem comida de uma hora para outra. Hoje a comida é farta. Isso. Não falta. E a gente acumula. O corpo acumula essa energia na forma de quê? Na forma de gordura. E o corpo vai acumulando na forma de gordura subcutânea e à medida que as nossas células adiposas elas não aguentam mais esse excesso, começa a acumular na forma de gordura visceral. E aí o que acontece? O seu corpo é sábio, ele começa a criar mecanismos de dificultar isso, que é o que a gente chama de resistência insulínica. E isso começa a causar alterações no seu corpo. Só que isso aí é o seguinte, Eldo. No passado, isso levava décadas. 30, 40, 50 anos, era diabetes do idoso. Hoje você vê crianças com 10 anos, com 12 anos, já assim. Isso me surpreende, porque você imagina a diabetes como uma doença de adultos, de idosos, que vão descobri-la mais tarde, mas hoje você tem crianças de 10 anos pré-diabéticas. O que é pré-diabética? A pré-diabetes nada mais é que uma doença já que você tem resistência insulínica muito alta, a insulina é muito alta, já há uma dificuldade de você armazenar esse excesso de glicose que você colocou no seu sangue, só que você ainda não tem critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde, pelas entidades da sociedade médica, que é a diabetes. Mas fisiopatologicamente é a mesma coisa. Isso que eu ia lhe dizer. Na verdade, já é um diabético. Só falta aquele diagnóstico oficial, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, para dizer, você já é diabético. Aí criou-se esse termo pré-diabético. Olha, a Lancet, que é uma revista muito conceituada no mundo, ela diz que a diabetes começa 20 a 30 anos do diagnóstico definitivo. Meu Deus! É exatamente isso. Então, qual é um dos marcadores que você pode dizer que você já é um paciente com resistência insulínica e risco de diabetes? Fácil. Você vai fazer um ultrassom e fala assim, olha, você está com gordura no fígado. A esteatose hepática é um marcador que tem algo errado acontecendo. A esteatose hepática diz o seguinte: o seu corpo, os seus órgãos viscerais não foram feitos para armazenar gordura em excesso.
Então significa o seguinte, significa que eu estou tendo uma insulina em excesso e a minha célula subcutânea já não está aguentando mais armazenar e eu estou armazenando no fígado. Lá no fígado. Exatamente. Ah, quando ela vai para o fígado é porque ela já não tem mais espaço. Mas existe um outro lado da moeda. Qual é? Hoje a gente vê o quê? Crianças que começam a se estimular a comer açúcar desde criança, desde de 1 ano de idade. Quando essa criança já está viciada no açúcar, porque açúcar é um vício. É um vício, é. O açúcar tem uma característica de uma substância, ela é formada por frutose e glicose. A frutose é a frutose das frutas, só que é diferente. A frutose química do açúcar, ela só é metabolizada dentro do fígado. Então ela se transforma em gordura lá. Então você vê crianças já cedo comendo mingau, biscoito, chocolate. E se você observar o mundo moderno, essas crianças jovens, elas só comem isso o tempo todo. A comida mais fácil, a comida mais rápida. Rapidamente desenvolve resistência insulínica hepática e predispõe a diabetes mais precoce. A gente fala muito em doença silenciosa, é aquela que vai chegando sem que a gente perceba e quando a gente percebe ela já está instalada. Exatamente. A diabetes pode ser considerada... Ela é silenciosa por décadas. Mas depois ela faz um barulho danado, né? Ela faz um barulho porque, eu posso dizer hoje, de 100 pacientes dentro de uma UTI, 90% são diabéticos. Porque as complicações macro e microvasculares são enormes. É a maior causa de infarto, insuficiência cardíaca, demência, câncer, cirrose, insuficiência arterial, impotência, cegueira, insuficiência renal. É verdade, é verdade. Então é a pior doença que nós temos. Mas, doutor Serafim, se a gente pensar que, como você falou, é uma doença evitável, aí a gente fica muito surpreso de dizer como é que a gente não percebeu que a gente estava se envenenando, vamos dizer assim, e que a conta vai ser cobrada mais tarde. Não tem almoço grátis. Não né? tem. Não tem, né? Tudo que você fizer, você vai pagar por ela, né? Exatamente. Seja bom ou seja ruim, a gente vai pagar. Sempre. A diabetes é um pagamento do estilo de vida errado. Exatamente. A diabetes é a falha o seu corpo, ele é muito inteligente e ele tenta te compensar o máximo que pode. Tem uma hora que ele falha. E aí vem a doença. E detalhe, ele é igual à insuficiência renal, ele é uma falha terminal. Eles são anos tentando te recuperar. É a grande vantagem que eu posso dizer é o seguinte, o grande conceito que muda é que a diabetes tipo 2, ela é uma doença 100% reversível. Por quê? Porque o caminho que ela vai até lá é sabido. Ela é uma doença de uma má alimentação e de um sedentarismo. Por que você não vê pessoas que fazem muito esporte, pessoas que têm uma massa muscular muito forte, desenvolver essa doença? Porque elas simplesmente não chegam a esse estágio. Ah, tá. A massa muscular, a gente pode dizer que ela é um protetor? Total. Hoje a diabetes no idoso, ela ocorre muito mais frequentemente pela sarcopenia. Que é a perda da Exato. Vou dar um exemplo prático. Você quando come uma tapioca ou come um pão, você aumenta a glicose no sangue. A insulina é produzida para levar essa glicose para quê? Para armazenar. E ela vai para onde principalmente? Para os músculos. Se você tem pouco músculo, ela sobra mais. Aumenta a resistência, aumenta o risco. Eu gostei dessa explicação, parece tão fácil, né? Ela devia ir para o músculo. Você não tem um músculo, não tem músculo. Vai armazenar em outro lugar. Exatamente. Ela procura outro lugar, ela vai para o fígado, ela se transforma em gordura. Se a célula subcutânea está cheia, ela vira gordura visceral e o mecanismo se faz. O que é gordura visceral? Gordura visceral é toda aquela gordura que está fora da gordura subcutânea. Ela tende a se localizar principalmente em órgãos viscerais como fígado, pericárdio, intraabdominal, aquela barriga que você vê mesmo em pessoas que são magras, que você vê e que você observa que tem um contorno circunferência abdominal aumentada. E essa gordura, ela é inflamatória, ela produz produtos inflamatórios, ela faz com que você fique inflamado continuamente, que desenvolva as doenças. As maiores doenças crônicas, ou seja, existem 3 causas de mortes mais comuns no mundo: doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurológicas. Todas estão relacionadas aqui a processo inflamatório crónico contínuo, que são síndrome de resistência insulínica, que está relacionado à doença visceral, ou seja, gordura visceral aumentada. Então ninguém tem que ter orgulho, porque pior que tem muita gente que tem orgulho daquela barriguinha, viu, doutor? É lamentável isso, né? É lamentável, mas você vê. Deixa essa partezinha para lá. Vamos voltar aqui, por exemplo. A alimentação é um bom caminho, o exercício, o não sedentarismo é um bom caminho. Exatamente. Mas em que medida, como é que a gente pode usar essas 2 ferramentas a nosso favor?
Sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho, mas é rapidinho. E a gente volta já já. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui com o Dr. Serafim Gomes sobre os riscos da diabetes. Da diabetes ou do diabetes? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Às vezes a gente fala da diabetes, do diabetes. E a gente falou sobre alimentação e exercícios que seriam, vamos dizer, nossos... Como que eu posso dizer? Nossos salva-vidas? É. Salva-vidas, literalmente, né? Literalmente. Alimentação e Eu exercícios concordo. salvam vidas, né? No sentido de salvar vidas, não de ser um salva-vida. Mas de que forma isso pode ser usado a nosso favor? Olha, quando a gente tem uma fartura de alimentos, como a gente falou lá no começo, mas aí eu falo assim, na fartura de ter várias coisas, muitas coisas, a gente quer comer um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo, fica complicado. Mas como é que a gente pode usar esse instrumento? O Elda, eu acho que a gente tem que dividir, depende do estágio que você está. Vamos dizer assim, você é uma pessoa saudável, você não tem doença. Você não tem doença, você pode comer de tudo. O açúcar faz mal? Depende. O açúcar não faz mal se você comer em doses que não são tóxicas. O açúcar não é o veneno é a dose. A dose. Se você come um pouquinho de açúcar, mas você pratica esporte, não come exagerado, ele nunca vai te fazer mal. Uma vez, numa entrevista, falaram assim, o sal faz mal para a hipertensão? Depende. Depende do quê? Depende do estilo de vida que você tem. Existem pessoas que o sal faz muito bem. A minha filha tem 7 anos, ela come sal bastante. Por quê? Porque ela é magra, ela é ativa, ela come saudável. Minha filha não come açúcar, ela não come besteira. Então o sal não faz mal para ela. Agora, se minha filha fosse obesa, sedentária, o sal realmente poderia causar algum problema. Então depende, tudo depende do seu estilo. Exatamente. Tudo depende E lógico, bom senso, né? Bom senso. O exagero não é bom. O exagero não é bom. Se você está obeso, hipertenso e você... O sal vai te fazer mal. Agora, se você está em um processo de mudança, vai ter que chegar um momento que o sal não é o vilão. O sal não é o vilão da hipertensão. O sal só é consequência dela. Exemplo, entendi. A hipertensão é causada pela síndrome de resistência insulínica, que causa uma grande absorção de sal e água. Então o sal vai te atrapalhar. Ah, sim. Nessa Mas não situação, foi ela sim. que causou. Não foi ela que causou. Exatamente. Ela pode agravar. Exato. Aí vamos lá, vamos falar da diabetes. A diabetes, a Sociedade de Nutrição e Endocrinologia da Austrália, ela diz o seguinte: o médico tem a obrigação de avisar o seu paciente diabético tipo 2 que ele precisa saber que ele tem 2 formas de tratar a diabetes. Ele tem a forma mais correta, que pode ser curável. Quando eu digo curável, é você colocar a doença em remissão, sem necessidade de medicamento, mas sabendo que é o estilo de vida. Não pode mudar. E você pode ter a opção de você usar o medicamento, que você controla a doença em níveis desejáveis clinicamente, ou seja, mantém a hemoglobina glicada abaixo de 6, mas você não cura, você vai sempre ter que tomar um remédio. E talvez evite algumas complicações da diabetes. É a alimentação. Qual é o grande vilão da alimentação do diabetes? A gente sabe que o grande vilão é o carboidrato. Carboidrato. Porque se ele não tolera glicose, tudo aquilo que acaba em glicose faz mal. Carboidrato é simplesmente transformado em açúcar. É tudo aquilo que vira glicose no sangue. É isso. Glicose e frutose, vamos falar dessa forma. Mas a gente sabe também que um dos mecanismos da resistência insulínica é manter a célula adiposa cheia. Então, se você dá gordura demais para o paciente, ele fica sempre com a célula cheia. Então, qual é o grande segredo da diabetes? Não tem jeito. Se você ficar magro, você emagrecer, você cura. Então por que a bariátrica é tão efetiva para emagrecer, para curar a diabetes? Porque você emagrece. Seja o mecanismo que for. Seu estômago vai ficar desse tamanho, você vai comer menos, Exatamente. Você vai ficar magro, logo... Aí as pessoas falam o seguinte: mas então você não necessariamente precisa fazer a dieta de baixo carboidrato para emagrecer? Não. Você pode emagrecer comendo pouco. É um sofrimento danado. Mas tem gente que consegue, não consegue? As modelos comem pouco, ficam magras, sofrem pra caramba, mas conseguem. Cada um com a sua. O objetivo é ficar magro. Lógico, quando eu digo ficar magro, idealmente com a massa muscular normal. Isso. Sim, ótimo. Isso é muito importante. Porque se eu emagreço, eu perco massa muscular. Perde, não tem como não perder, Aí eu já vou ficar sem essa massa que poderia me ser um benefício no tratamento da diabetes. E aí? Faz musculação. Pronto, simples. Faz musculação, mantenha-se uma regulação hormonal.
Mas a musculação, uma dieta com uma boa quantidade de proteína, evita que isso aconteça. Aqui eu já estou até com medo de perguntar o que, que a gente pode comer. Não, se você é diabético tipo 2 e se você quer um tratamento não farmacológico adequado, nada. Simplesmente não. Nada. Aqui, fruta, não. cítrica. Vamos falar assim, se você está descompensado da sua diabética, ou seja, se você tem uma hemoglobina glicase acima de 6,4 e você quer entrar em critérios de remissão da doença não farmacologicamente, não. Se você está, que eu digo é hemoglobina abaixo de 5,7. Se você está controlado, você comer isso de vez em quando, isso não vai te causar problema. Ótimo. Quer dizer, de vez em quando, por exemplo, no final de semana. Não vai te causar problema. Não vai me causar problema, porque a semana tem 7 não, dias. Exatamente. Né? Exatamente. Não são 7 dias de farra. Essa é a diferença. E pessoas que querem comer isso de manhã, de tarde e de noite. Se você deixar, as pessoas comem isso aqui, bolo, o dia inteiro e não comem uma carne. Não é? Querem um lanche o tempo todo. O sedentarismo eu acho ainda pior, porque precisa de muita disposição, você precisa focar naquilo, você precisa saber que é necessário. Tem gente que tem facilidade de fazer, por exemplo, eu tenho facilidade de fazer sem que esteja ninguém me obrigando, mas é muito difícil de fazer Mas o exercício físico, ele tem tanta importância quanto eu diria que tem, de acordo com a quantidade de exercício físico que você faz, ele tem até mais importância. O problema é que as pessoas acham que caminhar 30 minutos na praia a 3 por hora, falando no celular, é exercício físico. Isso. Esse é que é o grande problema. Passa-se um conceito errado de algumas coisas. Exercício físico não é isso. Isso. Assim, aquela voltinha que você dá no rangedor, conversando, batendo papo, e pode até dar uma volta inteira, vai levar 3 horas para você dar uma volta inteira. Aquilo não vale. Não, aquilo ali é melhor do que não fazer nada, sim, mas vai resolver seu problema? Jamais. Não vai. É aí que está. Ó, eu vou dar um exemplo prático para você. Eu sou ciclista. Eu pedalo uma média de 3 horas por dia nos últimos 2 meses. Última semana eu pedalei uma média de 110 km por dia. Não perdi 1 quilo. Por quê? Porque eu não estou fazendo dieta. Eu estou comendo de tudo. Eu estou numa fase que eu não estou querendo fazer. Por quê? Porque as coisas são associadas. O corpo é muito inteligente. É uma máquina, né? É uma máquina. Agora, está me dando saúde. Eu tenho um bom cardiovascular. Certamente eu não estou com gordura visceral, porque ele me dá saúde. E o senhor agora, não está fazendo isso para emagrecer, porque não, senão o senhor associaria uma dieta, né? Exatamente. Você está fazendo o exercício. Exercício. Prazer. Prazer. Eu digo que é meu psiquiatra. É verdade. Entendeu? É o prazer que eu sinto, eu gosto disso. Eu tenho esse psiquiatra. Exatamente. É o que eu recomendo para as pessoas, mas nem todo mundo gosta, eu não posso fazer nada. Agora, o que eu quero dizer é que, para que esse exercício faça efeito, é um exercício bem feito. Exercício. Não é um bom personal te orientando. Não é o passeio. Exatamente. Mesmo que seja uma pista de corrida, não é o passeio na pista de corrida que vai te trazer benefício, mesmo que ela seja uma pista de corrida. Exatamente. Aí você pode dizer, não, mas eu já andei 3 vezes essa semana, já andei meia hora 3 vezes, eu já fiz meu exercício. Prova que o exercício ele faz diferença, veja o atleta. Veja um jogador de futebol enquanto ele é atleta e depois que ele para e ele não faz mais nada. Olha a diferença, como eles ficam doentes. Ou aquele que não para, como nunca está doente. Porque quando a pessoa chega e fala assim, não, a atividade física, ela te torna mais imunocomprometido, tu fica mais doente. Você já viu algum atleta doente? Eu não conheço um atleta de alta performance doente, eles estão em todos. Eles não ficam doentes, isso é balela. Isso aí é papo para boi. E essa história que o senhor falou, ele terminou por exemplo, atleta era a condição, era o trabalho, era aquela coisa. Quando ele deixa aquilo, ele abandona tudo aquilo, você vê o resultado quase imediatamente, né? Ex-jogadores, você vê bem gordos, obesos. A gente vai falar nomes, né? Mas a gente conhece aí vários, né? Muita gente. Agora, você vê aqueles que também se mantêm, olha como eles estão. Pois é. É essa a diferença. A diabetes, então, é curável? Totalmente. A diabetes é uma doença 100% reversível. Aí você vai falar assim, em todos os estágios, lógico, existem pessoas que são diabéticas tipo 2 há 20 anos, que o pâncreas já está completamente destruído, que aí fica mais difícil, mas você pode controlar a doença melhor, porque é uma doença alimentar. Olha aqui, se a tua glicemia está 500 porque você está comendo isso tudo, se você parar de comer isso aqui, ela vai baixar, porque isso é oferta. Se você parar de ofertar, ela baixa. Sim. Aí você só ajustar, entendeu? Como quem vai buscar comida é você? Dá para fazer, Exatamente. Né? O sistema público de saúde, ele está preparado para atender esses
13 milhões de pacientes e outros futuros pacientes que estão vindo? Olha, eu diria o seguinte, infelizmente, se o sistema público de saúde usasse a forma correta de tratar diabetes tipo 2, estaria. Porque isso é uma questão de cultura, de educação. Você imagina as poucas vezes que eu conversei com pessoas com nível cultural menor, sobre tratamento de diabetes tipo 2, alimentar, você chegar para uma pessoa que tem 50 anos, diabetes tipo 2, do interior, e falar assim, você não pode comer mais cuscuz nem tapioca. Já imaginou? Doutor, eu vou comer o quê? Não, você pode comer ovo, não tem como. Então é muito difícil, isso é cultural. Isso, eu dizer, a cultura te atrapalha um pouco muito, também, porque a gente 90%. Aprendeu que o café da manhã tem que ter pão, tem que ter manteiga, tem que ter a tapioca quando não tem E a gente acha que comendo tapioca a gente está fazendo uma boa troca. Tá, e na realidade não, né? Aí vem o modismo também. Tem muita coisa para atrapalhar a nossa vida. Né? Mas você pode usar o meio termo. Mas e aí, hoje eu estou convencido que eu não consigo o melhor. Mas eu posso conseguir o bom. Eu posso convencer as pessoas também que ela não precisa fazer todas as refeições de forma errada. Dá para você fazer o meio termo. Porque a nossa alimentação, a normal, a natural, eu já até falei aqui semana passada sobre isso, a gente falando de alimentação, a gente pensa, porque eu vou fazer dieta, porque eu vou fazer um tratamento, eu vou gastar muito dinheiro, eu vou precisar mudar minha alimentação completamente, mas você pode mudar a sua alimentação voltando ao que era normal antes. Arroz, feijão, carne, tá tranquilo? Tá, assim, você está falando do paciente diabético? Se você falar do paciente diabético, você pode usar uma alimentação mais barata do que essa. A alimentação correta do diabético é voltada a proteína, legumes e verduras. Eu estou falando a 100% correta. Sim. Aí a gente já eliminava algumas outras coisas. Pronto, tudo, né? O prato ficava mais barato. Serafim, você precisa de suplementos? Jamais. Esses suplementos de farmácia que tem para diabetes são todos errados. Não são bons, não. Não, eles são errados. Vou repetir. Errados. Eles pioram a diabetes. Eita. Eles pioram. Por quê? Porque existem conceitos que permitem dizer que eles são dietéticos, mas eles não são. Porque quando você bota maltodextrina na fórmula, a maltodextrina, quando cai na sua corrente sanguínea, ela vira glicose. Então ela não é boa. E ela está lá num medicamento para diabetes. Exatamente. Quando você tem ai meu Deus, está fugindo o nome. Um dos polióicos que mais se usa, que é o maltitol. O maltitol, ele é um açúcar com menor caloria. Então está errado. Só que a gente tem que brigar com a indústria. Pois é, tem muito diabético que diz, eu não estou mais comendo açúcar, agora eu estou comendo açúcar mascavo, estou tomando mel. Isso não é açúcar? Isso é açúcar mais caro. É exatamente isso. Você só está pagando mais caro pelo açúcar. Açúcar mais caro, gostei. Olha, doutor Serafim, minha produtora está dizendo que o tempo acabou, mas o nosso assunto não acabou. A gente vai ter que conversar muito. A gente está no mês de conscientização sobre a diabetes, ou diabetes, como você queira chamar, e a gente precisa conversar sobre isso. 13 milhões é muita gente doente. Exatamente. É muita gente ocupando o hospital por uma doença que a gente pode reverter, que a gente pode tomar os cuidados para não chegar até lá. Então vamos fazer de conta que essa perspectiva de quase 1 milhão de pessoas daqui até 2050, ela não existe. A gente precisa reverter antes que chegar. E se a gente usar o bom senso, a gente não precisa ser radical a um ponto que eu acho que é meio utópico, porque é muito difícil. Eu já tentei vivenciar essa situação, fiquei 5 anos dessa forma, é muito difícil, mas a gente pode usar o meio termo. E é aí que eu acho que as pessoas erram, porque infelizmente, se você observar, existe uma campanha que quer que você, que daqui a 10 anos a gente esteja tomando 10 remédios para se manter bem, e não está bem. Quem está tomando 10 remédios não está bem nunca. Claro. E tem gente que acha bonito, eu tomo 10 remédios. Exatamente. Em vez de estar fazendo a campanha da gente não estar tomando nada, estão fazendo a campanha de tomar 10 medicamentos. Mas a gente pode usar um meio termo. Eu não preciso estar tomando 10, mas eu quero ter uma qualidade de vida, tá bom, que tenha 1 e 2. E viva bem. Evite as complicações. É isso que a gente quer. Vamos marcar nossa próxima conversa, porque a gente dá muito assunto para falar. Temos muito assunto ainda para falar. Mas muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por compartilhar todas essas informações com a gente. Informação é sempre muito boa, em que informação é poder. Né? Então, quando a gente tem essas informações, a gente fica mais poderoso, a gente pode se proteger muito mais. Muito obrigada, doutor Serafim. Muito obrigada a você aí do outro lado que está nos assistindo, que sabe que todo dia eu estou aqui, 9 horas, esperando por você, com todas essas informações para tornar o seu dia muito melhor. Tchau e até a próxima.